No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e olha, no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que dá pano pra manga, hein? E olha, o que tem de aposentado por aí que tá com dificuldade na aposentadoria não é brincadeira. Já dei um spoiler. Calma, a gente vai chegar nesse assunto. Antes, é claro, eu vou falar sobre os convites que eu sempre faço todas as semanas para vocês. Então, se você está no Bom e Velho Rádio, lá no 106,3, você tem ainda como opção para escutar a Nova Onda News e estar conectado aqui junto com a gente. O aplicativo Rádiosnet. Você pode entrar na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, baixar o aplicativo Rádiosnet e dentro do Rádiosnet você procura por Nova Onda Limeira. E lá você vai ter a gente na palma da sua mão, com muita música boa, muita informação, tudo para manter o seu dia mais leve e bem informado. Além do aplicativo Rádiosnet, nós também estamos na Alexa. Então você pode falar assim para a Alexa: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E você também vai ter todos os nossos conteúdos à sua disposição. Nós também estamos no Instagram. Siga a gente no Instagram, @NovaOndaNews, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Nova Onda News. E no YouTube, é claro, @Nova Onda News no YouTube, para você ver, rever, compartilhar, mandar para os amigos, aquele podcast super legal. E olha, temos muitas informações por lá, tem muita coisa boa já para ser compartilhada e que vai ajudar muita gente a entender grandes assuntos aqui da nossa sociedade, viu? Então eu espero você em todas essas plataformas e agradecendo sempre a parceria da Multi Entretenimentos, que está sempre junto aqui com a gente, fazendo o seu evento o mais animado, o melhor possível, com a perfeita qualidade da Multi Entretenimentos. Agora sim, vamos ao assunto de hoje. Já falei logo no início que tem muito aposentado, muito pensionista com problemas relacionados ao INSS. E olha só, para se ter uma ideia, o Brasil tem 25 milhões de aposentados. Isso significa aproximadamente 11% da população brasileira. E esse número de aposentados e beneficiários da Previdência deve chegar a 66 milhões até 2060. Hoje o INSS mantém mais de 24 milhões e 300 mil aposentadorias. E olhando para todos esses dados, a gente ainda percebe muita gente que está para se aposentar. Porque, de acordo com o censo, 34 milhões de pessoas já passaram dos 60 anos, estão ali, pertinho de se aposentarem. E eu tenho certeza que tem muita gente perguntando: mas será que eu vou conseguir me aposentar? Pois é. Dr. Vinícius Tomé, advogado previdenciário, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar aqui no Onda Talks. Tem muita gente ainda para se aposentar, né, doutor? Tem sim. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente poder conversar sobre direito previdenciário, que, com relação ao que você colocou, sim, tem bastante gente para se aposentar. Hoje, inclusive, essa pirâmide está invertendo, né? Porque quando esses dados foram observados, havia uma projeção de que as pessoas continuariam a contribuir com o sistema para poder, porque o sistema ele é um sistema, não é um sistema de capitalização, né, que você deposita, capitaliza e você recebe. Ele é um sistema de mútuo esforço. Então, aquele que contribui individualmente, aquele que contribui, o pessoal fala como autônomo, mas é contribuinte individual, ou contribuinte facultativo, ou contribuinte obrigatório, que são aqueles que são empregados, as suas contribuições, elas acabam por sustentar a base para que
os mais velhos recebam aquilo que eles estão contribuindo enquanto novos, trabalhando. Só que hoje a gente tem aquele grupo chamado nem, né? Nem estuda e nem trabalha. E esse grupo é um grupo grande, eu não sei o dado exato, mas é um grupo grande. Com isso, a base contributiva que sustentaria as pessoas mais idosas que já trabalharam para sustentar outros idosos, ela está se invertendo, a pirâmide está se invertendo. Está reduzindo a quantidade de pessoas que estão contribuindo e, consequentemente, haverá, nos próximos anos, uma dificuldade do sistema suportar o pagamento dessa leva de pessoas que hoje estão entrando para se aposentar. Por isso, inclusive, doutor, que as regras para se aposentar mudam ano a ano, né? Sim. Mudam com frequência. Como é que está agora para 2026? Qual que é a idade? Quanto tempo de contribuição? Como é que estão as regras para esse ano? Então, cada ano, hoje em 2026 ainda continua, né? A mudança da lei foi em novembro de 2019 e, em decorrência dessa modificação da lei, cada ano vai tendo um ajuste. Então, persistem ainda as 5 regras de transição. Tem a regra do pedágio de 50%. Essa regra é aquele que tinha até 2019, faltava apenas 2 anos para se aposentar, ele pode fazer uso dessa regra. Desde que ele cumpra 50% desse tempo que faltava. Quer dizer, se faltavam 2, cumpre mais 1, seriam 3 e não mais 2, para que daí tenha o direito de se aposentar. A regra do pedágio de 100%, a regra do pedágio de 100% você cumpre 100% do tempo que faltava, se faltavam 2 anos até 2019 para se aposentar. Então, se faltavam 2, você cumpre mais 2, que são 4, só que aí exige uma idade mínima. O homem precisa ter 60 anos e a mulher 57 anos. Essas são as 2 regras iniciais. Aí depois tem a regra da idade progressiva. A regra da idade progressiva, a cada ano que passa, o tempo vai aumentando. Então, hoje, a mulher precisa ter, o homem precisa ter 54 anos e meio, 64 anos e meio e 6 meses, e a mulher precisa ter 59 anos e 6 meses. Ambos têm que ter a contribuição. A mulher, 30 anos, e o homem, 35 anos. A regra de pontos, a 4ª regra, é a soma da idade com o tempo. Então, hoje, nesse ano 2026, a pontuação é 103 pontos para homem e 93 pontos para mulher. Ambos têm que ter aos 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos para o homem. Aí, somando esses tempos de contribuição mais a idade, a mulher deve bater 93 e o homem 103. E a última regra, que é das regras de transição, é a regra do direito adquirido. Aquele que já preenchia os requisitos na data da mudança da lei consegue fazer jus ao pedido de aposentadoria naqueles termos, ou aposentadoria por tempo de contribuição, ou aposentadoria por idade, desde que já tinha naquele momento. Inclusive, na questão da regra anterior que eu falei, da idade progressiva, hoje, para as pessoas que começarem a contribuir a partir de 2019, o homem ele vai precisar de 20 anos, não mais 15. É que a maioria, como de 2019 para cá, são só 7 anos, então muita gente começou a contribuir antes. Então ainda vigora os 15 anos. Mas daqui a um tempo, também vai vigorar essa questão, já está vigorando, mas vai começar a valer essa questão dos 20 anos, e aí o homem vai ter um pouco mais de dificuldade. Tendo 65 anos, vai precisar ter 20 anos para se aposentar. Doutor, eu acho que tem muita gente que ainda continua com essa dúvida. Por que essa diferença de idade e de tempo de contribuição para homens e mulheres, doutor? Entende-se que a mulher, ela tem exige-se da mulher um esforço maior do que o do homem, por incrível que pareça. Pode parecer que, às vezes, o homem trabalha mais em casa, mas a mulher, ela exerce uma atividade, às vezes em dupla função, que é fora do lar e em casa, que é observada pela legislação. Então, por exemplo, você pega a aposentadoria especial, pessoa que trabalha em condições insalubres ou em condições de periculosidade, que envolve risco à sua vida. Para a mulher, são 20%
do tempo a mais. E para o homem é 40%. A mulher precisaria, na época, ter 47 anos, o homem 53. A diferença, ela decorre dessa atividade. É reconhecido pelo legislador o esforço maior da mulher para poder ter condições semelhantes à do homem. Por isso que ela aposenta antes. Pelo menos um equilíbrio, né, Sim, nessa situação, já que a gente percebe que tem muitas mulheres que ainda ganham bem menos do que os homens, sim, né, sim, doutor? sim. Com certeza. Eu sou favorável que desse uma nivelada, mas a nivelada no sentido de, pelo menos, que ao invés de ser 20% de acréscimo de tempo, fosse 40%. E a idade preservasse sempre dessa maneira. A diferença de 5 anos a menos para a mulher, tanto no ambiente rural como no ambiente urbano, porque é o correto. O tempo passa mais rápido para as mulheres, principalmente que trabalham na roça, que são expostas ao sol, o desgaste é maior. Para o homem também, mas o homem, querendo ou não, ele ainda continua na sua atividade física, né, cotidiana. Por falar em quem trabalha na área rural, trabalha na roça, como comprovar que muitas vezes você trabalha na roça e é um trabalho pesado sem documentação, né? Como comprovar que você trabalhou a vida inteira na roça, na área rural e precisa dessa aposentadoria, doutor? Hoje, é, há um tempo já, na verdade, vem se exigindo algumas provas. O sistema está mais rigoroso desde 2019. As pessoas que trabalharam antes do início da lei 8.213, que é de 91, elas conseguem comprovar a atividade por meio de um início de prova material, que é uma prova pública, a certidão de casamento que consta o marido como lavrador, uma escritura rural dos pais, uma comprovação de título eleitoral tirado lá na roça, um comprovante escolar, de escola rural, livro de igreja, constando que foi feito catequese naquele período que estava na roça, além de filiação sindical. Tem uma série de coisas que são necessárias para comprovar a atividade rural. De 91 para cá, aquele que trabalha na roça, ele deve comprovar o recolhimento. É isso que a lei fala. Em 98, quando teve alteração, a aposentadoria deixou de ser aposentadoria por tempo de trabalho e passou a ser aposentadoria por tempo de contribuição. Essa foi a reforma que ocorreu em 98. Então, aquilo que você tinha só o tempo de trabalho comprovado por testemunhas, com documentos, já por força da alteração em 91, passou-se a exigir o recolhimento. Então, a pessoa, às vezes, está afiliada no sindicato, sindicato rural, às vezes ela recolhe. Em algumas regiões que nós atuamos, por exemplo, no Nordeste, aqui tem um caso nosso que nós fizemos e que, de fato, a pessoa era do assentamento, e aí no assentamento ela tem lá 10 mil metros e tinha atividade rural. E aí ela fez um cadastro por meio do INCRA no Fundo de Amparo Rural, alguma coisa assim, FAR. E aí esse cadastro serviu de prova. Mas no Nordeste existe uma secretaria estadual que se faz isso. Então a pessoa vai até lá, ela faz uma carteirinha de produtor rural, faz lá o georreferenciamento da sua terra, desse georreferenciamento fala quantas galinhas tem, quanto pé de café, quantas vacas, etc. E a pessoa colhe essas informações e emite lá uma carteirinha de trabalhador rural. Essa carteirinha, ela constitui uma prova muito robusta para o governo federal. Inclusive, de posse dessa carteirinha, os trabalhadores conseguem auxílio maternidade rural, auxílio doença rural, pensão por morte quando eventualmente vem falecer um ente querido do qual ela dependia, e aposentadoria rural. Então, nos locais onde há essa secretaria, que a pessoa consegue ir até lá,
fazer essa declaração, prestar esses documentos, levar sua foto 3x4, faça a carteirinha, essa carteirinha ela já supre uma necessidade maior de comprovação, que é o que demanda aqui no estado de São Paulo. Aqui se demanda a maior comprovação, inclusive o pessoal da nossa região, que mora em chácaras, etc. Você precisa ter uma filiação sindical, precisa ter prova sindical, que de repente o sindicato chama as pessoas lá, colhem documentos, ouve as pessoas. Então, rural é isso. Pelo menos tem uma chance de se aposentar, né, doutor? E juntando todos esses documentos, é importante até que para quem mora no campo, trabalha no campo, ter uma atenção em relação a esses documentos, porque quando chega na hora de se aposentar, aí acaba tendo dificuldade, né, doutor? Sim, bastante dificuldade. Bastante dificuldade. Algumas provas a gente tem que... Hoje a Justiça Federal ela está melhor para a produção Saiu uma resolução, e o que a Justiça percebeu? Como o advogado da Previdência, eles não compareciam nas audiências, algumas provas a gente poderia produzir antes de levar para a Justiça. Então, o que é feito hoje? O juiz, ele dá um despacho e tem umas perguntas, que essas perguntas a gente pode pegar, na verdade não que a gente pode, a gente deve responder, gravar o vídeo dessas perguntas, e aí depois que a gente gravou o vídeo dessas perguntas e as respostas com a pessoa e com as testemunhas, a gente junta no processo. Então o processo vai para o juiz já munido do testemunho das pessoas que trabalharam na roça. Então você tem para caso de pensão por morte e caso para trabalhadores rurais. Vai comprovar que trabalhou na roça? Tem quantas testemunhas? Tem 2 testemunhas? Olha, tem uma lista de perguntas aqui que a gente precisa fazer. Existe todo um ritual que você tem que cumprir. Então, o processo já tem que estar andando, você tem que informar o número do processo para a testemunha, você tem que pedir para ela mostre o seu RG na câmera, e aí, frente e verso, você tem que qualificar ela, saber se é o estado civil, a profissão, o endereço, e aí você pega essas perguntas, faz todas essas perguntas, e essa gravação você anexa ao processo. Isso poupa tempo. Por quê? Porque antes de ocorrer isso, há cerca de uns 2 anos para trás, nós tínhamos que aguardar, agendava a audiência, às vezes a pessoa era de fora, aí às vezes o juiz federal tinha que mandar uma carta precatória para a Justiça Federal lá da cidade da pessoa, para ouvir a pessoa, e isso demandava muito tempo. Então, como virou mais para o virtual, em decorrência da pandemia, as coisas deram uma melhorada muito boa. Então, a documentação é necessária, porque sem a documentação, a testemunha por si só ela não resolve. A documentação ela constitui o início de prova, que vai ser confirmado pela testemunha. E aí, doutor, eu já emendo uma outra pergunta. Por que tem gente que tem tanta dificuldade em se aposentar? A gente percebe que há muitos aposentados que passam longas filas, por longos períodos em filas do INSS para conseguir uma aposentadoria. E tem muita gente que a gente conversa por aí e que fala assim, eu estou esperando sair minha aposentadoria há tantos anos e não sai minha aposentadoria. Eu precisava de um auxílio-saúde, não sai meu auxílio-saúde. Por que é tão difícil, doutor? O que falta? É o sistema? É o brasileiro que não sabe se munir dessas provas? Por que é difícil, doutor? Tem sido complexo mesmo com quem tem o direito. Mesmo com direito bem robusto, com provas. Tem sido moroso por conta da estrutura do sistema. O sistema, infelizmente, nós como advogados, a gente avalia o melhor cenário para o cliente, a gente sugere algumas situações, e aí com a autorização do cliente a gente avança naquela estratégia que a gente bolou para poder resolver o mais rápido possível. Só que, infelizmente, o caminho é demorado. Você faz um protocolo na Previdência, e diante da utilização das novas tecnologias, já tem um robô que faz uma análise prévia.
E muitas vezes a pessoa, quando ela protocola um requerimento no INSS, ela não observou o extrato de contribuições dela, chamado CNIS. Esse extrato tem algumas legendas lá na lateral direita. Essa legenda na lateral direita, elas indicam se as contribuições serão ou não computadas. Então, por exemplo, 2019 para cá, aquela contribuição que foi menor do que o mínimo, ela não é computada. E muitas vezes o patrão recolheu menos que o mínimo, ou o próprio usuário, ele pagou o carnê com valor menor do que o mínimo da época. Então essas contribuições, elas são excluídas. Então, às vezes a pessoa pensa, olha, eu tenho 15 anos, mas 5 anos pagou com valor menor do que o mínimo. O sistema vai apresentar para ela que ela tem os 15 anos, mas na hora que ela ingressar com o pedido, o robô ele já vai negar. Por quê? Porque o próprio sistema exclui do cálculo esses 5 anos. Aí, agora, criaram uma possibilidade de fazer a complementação pelo próprio usuário no próprio sistema. A pessoa entra lá e coloca ajuste de contribuições. Aí já aparece aquilo que está menor do que o mínimo, ela gera guia, paga dos últimos 5 anos só. E aí depois vai atualizar o cadastro, e atualizando o cadastro, aí sim ela faz o protocolo do pedido. Então existe uma demanda anterior ao protocolo, que é fazer uma avaliação para saber se as contribuições estão corretas e se as contribuições merecem uma atenção, se merecem uma complementação, se merecem uma correção, precisa ver isso, para depois você fazer o protocolo, porque muita gente pensa que, olha, eu atingi a idade, eu tenho o tempo que eu julgo que é correto, eu vou protocolar. Vai demorar para ter uma resposta, e quando tiver a resposta vai ser negado. Se tiver uma resposta rápida, será por conta do robô, e já vai ser negado. Aí a lei diz o seguinte, a lei diz que há 6 meses para se protocola um recurso, aí a pessoa que recebe o recurso, ela tem até 6 meses para mandar para quem vai julgar, e quando ela manda para quem vai julgar tem até 1 ano para julgar. É onde vem a demora de que você falou. A pessoa ela não fez esse estudo prévio para ver se já era a hora de protocolar, ela simplesmente protocolou, foi negada, ela recorreu, e esse recurso está demorando para ter resposta. Para o sistema, é vantagem que demora. Porque para mudar uma coisa que está errado, você vai esperar 1 ano e lá na frente vai ser negado. Por quê? Porque aqui atrás não houve uma atenção em verificar se já tinha, de fato, o direito de protocolar. Então, para quem faz por conta, é recomendável que pelo menos faça uma análise, ainda que não pague pelo trabalho, que não contrate alguém para fazer o trabalho, mas que consulte alguém para poder ter certeza se é o melhor momento. Até para daí fazer um planejamento. Saber, olha, esse é o melhor, talvez não seja esse o ano que eu devo me aposentar, talvez seja o ano que vem. A diferença de um ano para o outro vai dar 600, 500, 400 reais, que é um valor razoável, mensal é razoável. Faz diferença daqui a algum tempo depois, né? Fará toda a diferença, toda a diferença. Então, assim, respondendo o que você perguntou, a demora é por causa do sistema, mas também é por conta da inobservância por quem está fazendo o protocolo, se de fato já é o melhor momento para protocolar. Porque se você observar que é o melhor momento, que está tudo redondo, que nisso está certo, tem uma outra situação também, que inclusive me veio à cabeça, que é a questão da pessoa que está recebendo um benefício, LOAS, que é o benefício de prestação continuada, e popularmente é conhecido como LOAS, porque vem da lei orgânica da assistência social. E aí, ela recebe o LOAS e ela paga 5%, baixa renda. Quem paga baixa renda, o sistema está excluindo os pagamentos do baixa renda do cálculo para aposentadoria. Então precisa estar muito atento a isso. A gente vai chegar no LOAS já, doutor. Só que antes da gente chegar no LOAS, eu queria falar com o senhor sobre os mutirões e as perícias. Sim. Recentemente, agora em abril, foi feito inclusive um mutirão para agilizar essas perícias de auxílio saúde, né?
aposentadoria por invalidez e tudo mais. Como que está essa fila? Esses mutirões, eles realmente ajudam a diminuir essa fila de perícias, doutor? Então, não dá para dizer que ajuda a dar resposta para a pessoa, mas não significa que ajuda em conceder o benefício, infelizmente. Por quê? Hoje, matematicamente, para o INSS é mais vantajoso ele aposentar desde 2019, ele aposentar por invalidez, do que ele conceder um auxílio-doença. Por quê? Porque a base de cálculo do auxílio-doença, ela resulta num pagamento de 91% do salário de benefício, que é o que a pessoa tinha direito. Ao passo que o aposentado por invalidez, pela nova base de cálculo, resulta em 60%. Então, não é vantagem para a pessoa, ela precisa dos valores. Ela vai perceber o seguinte: olha, eu estou afastado e estou recebendo 91%. Eu vou me aposentar por invalidez para receber 60%, enquanto que o sistema pensa o inverso. É mais vantagem eu aposentar por invalidez e pagar 60% do que eu manter afastado temporariamente e pagar 91%. Isso enrijece os critérios para concessão dos afastamentos. E aí, só a partir da pessoa estar próxima de se aposentar por invalidez, que ela vai conseguir ou um afastamento ou aposentadoria. O critério fica mais rígido. Aí tem uma fila de espera para as perícias. Vamos fazer um mutirão. Faz um mutirão, só que não há garantia de que esse mutirão vai dar o benefício para a pessoa. Infelizmente. Hoje, até alguns anos atrás, havia a possibilidade da gente passar pela perícia e se a perícia fosse negada, a gente pedia uma reconsideração, que passava por uma reanálise daquela perícia que a gente fez. Agora não mais. Agora a gente passa pela perícia, diante da negativa, nos é facultada a possibilidade de fazer o recurso, e o recurso leva aquele tempo que eu te falei, 6 meses para distribuir e até 1 ano para ser julgado. E a pessoa precisa para pagar a conta amanhã. Então ela não vai ter condição de esperar isso daí. Ela vai ter que necessariamente arrumar uma outra forma. E essa outra forma que ela vai arrumar, às vezes até dificulta o processo dela de acesso ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Então, é que quando a gente pensa que é do governo e que é uma questão mais social, a gente deixa de observar que o INSS ele é um seguro. É só um seguro. Chama seguro social, que é um seguro construído socialmente, mas no fim das contas é como um seguro de seguro de saúde, seguro de carro, é um seguro. Você tem que preencher as regras iniciais para ter acesso. E o que der para a seguradora dificultar o seu acesso, ela vai dificultar. Inclusive, quando é seguro de carro, as pessoas vêm, fazem uma entrevista, vê o local do acidente, vê a natureza, vê 500 coisas, porque não parte da confiança, parte da desconfiança. Então, o primado do seguro, você vai pagar, mas o cara tem que provar que está tudo certo. É a mesma coisa o INSS. Vamos pagar, mas tem que provar que está tudo certo. Para provar, infelizmente, é viável você procurar o auxílio de alguém para consultar, para saber como fazer, porque é um negócio maluco, O INSS tem 3 instâncias. E é muita regra, né, doutor? Muita regra mesmo. Doutor, e aí, em relação às perícias, foi publicada recentemente uma portaria regulamentando a perícia médica por telemedicina. Sim. Isso é uma forma de ajudar a agilizar um pouquinho esse processo? Ajuda bastante. Ajuda bastante mesmo. Inclusive, já há, né, em outros meios, a questão da telemedicina. Então, é uma coisa que é usual, né? Algumas regiões do Brasil, por exemplo, o Amazonas, o pessoal não consegue, não há agência da Previdência Social. E eles faziam o barco, como se fosse o barco da Previdência. Um belo dia, os servidores se alocavam nesse barco e eles iam nas cidades ribeirinhas e paravam, as pessoas iam até lá, passavam por perícia, analisavam pedido, requerimento, etc.
Com a questão da telemedicina, que é talvez da mesma forma, vai o barco, só que o médico não vai até lá, o médico pode estar às vezes aqui em São Paulo, já está munido dos exames, já viu, ele consegue avaliar, ele não vai apalpar a pessoa porque não tem como, mas ele vai conseguir avaliar. Isso é interessante. E se pairar dúvida, aí sim marca uma perícia presencial. É isso que está sendo feito. Não significa necessariamente que a telemedicina, que é o teleatendimento para perícia, ele vai substituir a perícia, porque tem coisas que ainda não dão para serem analisadas de maneira distante. Você precisa, de fato, estar perto. Exame, fotografia, laudos, isso dá. Mas agora, a pessoa em si, quando é um laudo público, eu vou até o SUS. O médico do SUS faz um laudo para mim. Esse laudo ele está revestido de fé pública, até pela Constituição. Artigo 19, inciso 2º, parágrafo 2º. Ele diz que aquilo que é proferido, que é exarado por um servidor público no exercício regular de suas funções, constitui fé pública. De modo que nenhuma autoridade pública pode recusar a fé pública desse documento. Então, se a pessoa vai até o SUS e consegue um laudo do seu problema, isso vai ser recebido de uma outra forma, porque do outro lado tem um agente público que não vai poder recusar a fé pública desse laudo. Agora, quando o laudo é produzido num convênio médico, numa clínica, que não seja um outro funcionário público no exercício regular das suas funções, esse laudo ele não está revestido de fé pública. Então, a demanda maior atenção. Caramba, gente. É assim que funciona. E aí, se você juntar o laudo do SUS, constando o seu problema, a sua dificuldade, os efeitos colaterais dos medicamentos que você usa, porque muitas vezes a pessoa tem um problema psiquiátrico, e aí os medicamentos têm efeitos colaterais que resultam na incapacidade. Por exemplo, a pessoa vai começar a usar um medicamento que tem efeito colateral de sonolência, e ela é motorista. Isso não vai... o próprio efeito colateral resulta na incapacidade. E esse laudo é proferido por um agente público, no exercício regular das suas funções, esse laudo tem fé pública, ele vai ser visto de outra forma. Agora a pessoa tem um convênio médico, ela vai até o médico e fala para o médico, não que o médico vá fazer isso, mas às vezes fala para o médico, doutor, estou precisando ficar uns dias em casa, Você não tem garantia de que houve essa conversa, você não tem essa garantia. Enquanto que o servidor público, ele não liga para isso, ele faz o trabalho dele e pronto. Que coisa. E aí, doutor, falando ainda sobre as perícias médicas, é importante a gente frisar que quem tem um auxílio saúde não pode trabalhar, né, doutor? Sim. Porque senão perde o benefício, né? Perde o benefício. As incapacidades são assim. Quando passa por uma perícia, é avaliado se a incapacidade ela é total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez, total e para sempre. Total, temporária, eu estou totalmente impossibilitado de trabalhar, mas daqui a um tempo eu vou me recuperar. Então é total, mas não é para sempre. E se ela é parcial, quer dizer, eu consigo fazer, eu estou com uma limitação nas pernas, mas eu consigo fazer um trabalho administrativo. Então ela é parcial e é permanente, para sempre. Sofri um acidente, e aí resultou numa redução da minha perna, algum dano de locomoção, ou uma dificuldade de carregar mais de 18 quilos, ou uma dificuldade de subir e descer a escada. Resultou numa incapacidade que ela é parcial, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso fazer um trabalho intelectual, mas eu não posso fazer um trabalho físico. Ela é parcial e permanente, é auxílio acidente. Todos esses casos, na verdade, as duas primeiras situações, elas impossibilitam totalmente a pessoa de trabalhar. Agora, na última, que é 50%, pois a incapacidade é parcial, mas é para o resto da vida, ela pode fazer aquela outra atividade que ela não fazia. Então, resultou na incapacidade de eu não poder carregar peso, mas eu posso fazer um trabalho administrativo. Aí, a pessoa pode trabalhar
uma atividade diferente daquela que deu origem à sua incapacidade por força do acidente, que é um acidente de trabalho. Quando a pessoa tem um acidente de trabalho e ela aposenta por invalidez, aí ela não vai mais, porque às vezes sofreu um acidente na perna, e aí a perna começou a radiar para a coluna. A pessoa não sabe, mas a falta de locomoção gerou algum problema que está radiando, e aí ela começou com uma dor na coluna, está trabalhando administrativamente, antes ela carregava peso, passou a trabalhar de uma outra forma, só que radiou para a coluna, ela não consegue ficar muito tempo sentada. Aí ela vai aposentar por invalidez. Aposentou por invalidez, corta o auxílio acidente, o benefício que era 50% passa a ser 100%, aposentadoria por invalidez, e a pessoa não pode mais trabalhar. No terceiro caso que o senhor falou, que é 50%, que pode fazer uma outra atividade, aí não teria direito a um benefício por invalidez, por exemplo? Ou teria ainda? Esse de poder, sim, ele já é decorrente do benefício por invalidez. Foi feita uma avaliação na perícia, decorrente, depois que ele sofreu o acidente, ele ficou 15 dias afastado, recebendo pela empresa. No 16º dia ele ingressou na Previdência Social, a empresa cessou os pagamentos com ele, e ele passa a receber da Previdência Social. Só que ele recebe da Previdência Social o auxílio acidente. É diferente. É diferente do auxílio doença, ou da aposentadoria por invalidez. E também tem doenças ocupacionais, que são doenças ocasionadas pelo exercício da função. Por exemplo, lesão de esforço repetitivo. A pessoa digita muito e não tem suporte no punho. Isso daí pode gerar um síndrome do túnel do carpo, pode gerar uma série de coisas. E aí, esse tipo de lesão, ela resulta numa doença que é incapacitante. Ela não é fruto de um acidente de trabalho, mas ela é fruto da relação de trabalho. Então, aí ela recebe o auxílio doença acidentário, que é o mesmo que o auxílio doença, mas decorrente de uma doença ocupacional. É assim que funciona. Então, são esses 4 tipos de situação que tem. As 3 são as mais comuns, as 3 iniciais são as mais comuns. Aposentadoria por invalidez, que é total e para sempre. Auxílio doença, que é total, mas não é para sempre. E o auxílio acidente, que é parcial e é para sempre. Agora a gente já deu um panorama sobre os mutirões e também sobre as perícias médicas. Agora a gente vai voltar para o BPC e LOAS. Sim. BPC e LOAS é a mesma coisa, né, doutor? O que é e para quem tem direito a esse tipo de benefício, doutor? Sim, olha, o LOAS, popularmente conhecido como LOAS, ele é um amparo assistencial ao portador de deficiência, ou amparo assistencial ao idoso. O idoso, apesar do Estatuto do Idoso considerar idoso com 60 anos, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela considera, para fins de cálculo do LOAS, 65 anos. Então, não é porque a pessoa é idosa com 60, que por lei já é considerado idoso, que ele tem direito ao LOAS, a não ser ao BPC, a não ser se ele for portador de deficiência. O que é deficiência? Deficiência é uma limitação a ponto de ele não conseguir fazer o que outras pessoas, em condições boas, na mesma situação que ele, poderia fazer. Então, a doença incapacitante, ela também é considerada como deficiência. Para fins legais, ela é considerada como deficiência. Então, vejam, quem tem direito ao BPC, que é o LOAS, ao portador de deficiência, se tiver menos de 65 anos, e o idoso que tenha 65 anos. Aí existe um outro critério. Qual é o critério? O critério da renda. A pessoa tem que ter o cadastro único atualizado, porque no cadastro único vai computar as pessoas que residem no imóvel e qual a renda das pessoas. A renda tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo per capita. Então, se você pegar uma família com 4 pessoas, teria que ter uma renda mensal, a família inteira, de um salário mínimo. Aí você divide-se um salário mínimo por 4, vai dar 25% para cada um dos 4. Consequentemente, aquele deficiente que está lá vai ter direito, ou aquele idoso, de receber o BPC.
Agora, tem uma situação que é recente, muito recente, que começou no ano passado. O LOAS, hoje, ele está computando Bolsa Família. Então, as pessoas que têm o Bolsa Família não estão conseguindo receber o benefício de prestação continuada. Por quê, doutor? Que está sendo computado como renda. E, às vezes, ela mora sozinha, recebe o Bolsa Família, que é R$ 600. Renda superior a um quarto de salário mínimo. Está fora. A Bico também está sendo computado. Porque antes a pessoa fazia o CAD único e era perguntada pela assistente social, olha, mas como você está vivendo? Você não tem renda, como você está vivendo? E aí a pessoa falava, eu faço uns bicos. Ah, quanto você ganha de bico? O bico também está sendo computado. Mesmo sem ter documentação de quanto ela recebe, sem ter nota fiscal, nada disso. Fala dela para o agente público. O agente público vai colocar que ela falou que faz um bico e recebe X. Esse X vai entrar no cômputo do benefício. Está sendo indeferido a rodo, assim, é muito indeferimento. De pessoa que precisa, inclusive. Porque teve um caso nosso, recente, que foi a Previdência, ela fez um cálculo estimativo em cima do CNIS. Por exemplo, o cara trabalhou 3 meses registrado, recebeu R$ 2.000 cada mês, então deu R$ 6.000. Aí no ano, que são 12 meses, ficou 8 meses sem trabalhar. Ficou 9 meses sem trabalhar. Nesses 9 meses não recebeu nada, mas nos 3 ele recebeu 6. Aí o sistema pegou e fez o cômputo desses 6 dividido por 12, deu X e indeferiu o benefício. Aí a gente teve que corrigir para dar certo. Então hoje tá nesse pé. Hoje tá uma situação complexa hoje. Conta o Bolsa Família, conta o bico, e se tiver alguma contribuição no CNIS relevante, eles usam para cômputo. Aí você que tem que fazer a comprovação de que ainda precisa. E aquela pessoa que está no trabalho informal, falando assim, vou tentar aqui no trabalho informal sem ter que dar nota, também acaba sofrendo as consequências na hora de se aposentar, né, doutor? Sim, com relação a isso, o ideal é fazer o recolhimento. Hoje, com o aumento, né, para R$ 5.000 do valor mínimo anual, mensal que você pode receber para não ter que declarar imposto de renda, isso, de certa forma, vai incentivar muita gente a não pagar. Não pegar nota, nada, vai incentivar porque, no fim das contas, sobra um pouco mais. Se você for recolher 5.001, você tem que recolher 27,5% de imposto de renda. É uma fortuna. Dá 3 meses no ano. Então, o cara recebe 5 por mês, que dá 60 no ano. Aí 15.000 ele tem que pagar de imposto de renda. Aí ele vai recuar. Não vou declarar nada além de 5. Por quê? Porque faz falta. Faz muita falta. Os custos estão altos. A situação está delicada. Então, as pessoas elas acabam, por necessidade de sobrevivência, se adequando e criando formas alternativas de conduzir. Afeta na aposentadoria, sim. Totalmente. Totalmente. Se você não contribuir, vai afetar na aposentadoria. Agora tem o MEI. O MEI está com a alíquota, não me lembro se era de 8 ou 10 mil reais mensais. Parece que é 10 mil reais agora, que são 620 mil anuais. Com essa alíquota, se a pessoa tiver o MEI, que também é um motivo que nega a gente havia falado do BPC, a pessoa tem o MEI aberto e não pagou nada. Não pagou o imposto mensal, só que está aberto. Quando ela vai tentar fazer o BPC, ela não consegue. Por quê? Porque consta a empresa aberta. Então, respondendo ao que você perguntou, afeta bastante o trabalho informal ou a pessoa que decide não contribuir. E também afeta porque não alimenta a base, o que pode resultar no futuro próximo em um problema assim, grandes proporções. Grandes proporções. Porque o sistema ele não vai se manter sozinho. Você precisa alimentar ele. Está difícil justamente porque reduziu as pessoas que estão alimentando. Se as pessoas estivessem alimentando, haveria as discussões. Precisa fazer reforma da Previdência, precisa não sei o quê, que é o que sempre tem, mas ainda elas não seriam tão penosas como estão sendo. As reformas estão sendo muito severas, muito severas. Mudou a pensão por morte em 2017, mudou todas as regras da aposentadoria em 2019, e a tendência é que no próximo ano, 2027, haja aí alguma modificação
por conta da ausência da base contributiva, que também as pessoas são incentivadas a não contribuir porque não vê o retorno por parte da contribuição. Então você fica numa sinuca de bico. Você tem que ter a contribuição das pessoas para sobreviver e, por outro lado, você não dá um retorno para as pessoas, você incentiva elas a não contribuírem achando que não vai valer a pena. Por exemplo, previdência complementar. Todo mundo, a maioria das pessoas com quem passam pela gente no escritório, a gente percebe que elas já estão optando por fazer uma previdência complementar. E ainda não numa projeção para se aposentar. Elas fazem uma substituição à poupança. Deixa um valor, depois de um tempo vai e resgata esse valor para poder fazer as coisas. Seria uma previdência privada, previdência complementar. Mais ou menos isso. Sim, previdência complementar, o pessoal fala complementar já por causa dessa ideia de complementar aquilo que a previdência não faz. Então lá você calcula quanto você vai pagar, quanto que você vai receber, quando você vai receber. Então é feito dessa forma. E mudaram recentemente as regras do LOAS BPC também, né, doutor? Sim. Foi o que eu te passei. Essas mudanças foram no sentido de dificultar o acesso. Então, hoje, o que der para dificultar o acesso, eles vão dificultar, infelizmente. Bolsa Família está entrando na base de cálculo. Contribuições que constam do CNIS entram na base de cálculo. BICO entra na base de cálculo. MEI que está aberto, não só abriu o MEI para ter o CNPJ, não pagou nada, não recolheu nada, entra na base de cálculo porque tem a estimativa do que você ganharia com o MEI, com o microempreendedor individual. Então, tudo isso entra e afasta daí o direito. Agora, doutor, a gente estava falando um pouquinho das coisas que afetam o sistema previdenciário brasileiro e tem ultimamente um assunto que tem permeado muitas conversas, que são as fraudes no INSS. Em que pé está isso para o aposentado, doutor? Ainda tem aposentado sendo vítima dessas fraudes do INSS? Tem chegado casos assim para o senhor? Tem sim, tem chegado bastante. A pandemia, ela criou essa situação de digitalizar o universo aí previdenciário, bancário, etc. Alguns empréstimos são feitos sem a pessoa sequer tocar na mão da outra pessoa que está emprestando dinheiro, está representando o banco. Eles calculam, eles pedem o login e senha do meu INSS, pedem o CPF da pessoa, logam dentro do sistema previdenciário. Dentro do sistema previdenciário faz o cálculo da margem disponível e aí fazem as ofertas para as pessoas. A partir do momento que é feito, aí a pessoa foge do seu controle. Porque, às vezes, ela fez um empréstimo, igual eu recebi uma ligação hoje, inclusive. O rapaz fez um empréstimo de R$8.000, que ele ia pagar, recebe um valor razoável de aposentadoria, ia pagar R$1.000 por mês. Só que foi feito para, em vez de pagar em 10, pagar que ele ia pagar 800, 10 por mês, 10% por mês, durante 10 meses para chegar no valor lá. Aí, ao invés de fazer em 10 vezes, fizeram em 18. Ele falou, doutor, eu fiz um empréstimo para pagar em 10 vezes e estão me cobrando 18. Eu falei para ele, você tem comprovação de que você fez em 10? Ele falou, tem as mensagens, tem o pagamento, tem tudo. Eu falei, então me procura. E está agendado para a próxima semana para ele vir trazer as coisas para a gente ingressar. A gente vai ingressar na justiça. Porque dentro do INSS, isso já extrapolou o INSS. É uma questão bancária. O INSS foi conivente, mas o INSS simplesmente aderiu àquilo que o banco fez. Porque o banco vem e ele faz algumas coisas que para o INSS é como se a própria pessoa estivesse autorizando. Por quê? Porque são informações que são sigilosas, a sua senha Gov. Ninguém tem. É só você, é pessoal intransferível. Então, se você transmitiu ela a uma outra entidade, a possibilidade dela fazer esses empréstimos ela é muito grande. Bom, com relação às fraudes, a maior fraude foi a questão dos empréstimos feitos por intermédio de associação.
Esse nós tivemos muitos casos no escritório. A gente entrava em contato com a associação, perguntava do que se tratava, a associação falava que ele tinha se filiado até a associação e, consequentemente, descontava lá R$ 49 mensais. E a pessoa nunca nem tinha ouvido falar da associação. Aí a gente fazia um pedido de bloqueio dentro do INSS e comunicava à ouvidoria. Como foram muitas e muita gente, aí resultou na descoberta da fraude, porque começaram a investigar as associações. Por quê? Antes precisava de um determinado acesso para liberar as contratações diretas. Aí os fraudários, eles dispensaram esse acesso. Então a própria entidade, e com pessoas dentro do INSS, elas tinham a possibilidade de liberar o acesso para fazer o empréstimo sem que a pessoa soubesse. Então, a fraude decorreu disso. Mas foi muita grana? Foi muita grana. Porque, como você disse, são 12 milhões de aposentados, correspondente aí a 11% do nosso Brasil aí que foi vítima disso aí. Então, você pega 11 milhões num valor mensal que muita gente não vai discutir. Tem gente que pensa que se discutir vai perder o benefício. Tem gente que teve tanta dificuldade para fazer o benefício que pensa, não vou mexer porque se eu mexer eu vou perder. É assim que funciona. Tem gente que pensa que, lutei tanto para eu ter meu benefício, agora meu companheiro morreu, não vou pedir pensão porque talvez eu perca o meu benefício. Então a simplicidade das pessoas é muito grande. E aí acaba perdendo direitos, inclusive, né, doutor? Perde muito direito por conta disso. Então a fraude é essa. Houve um prazo, o INSS ele postergou, ele concedeu mais prazo para as pessoas comunicarem administrativamente que não reconhecia aquele empréstimo da associação, mas dos bancos não houve isso. Só houve para as associações e bancos que eram vinculados a essa fraude que escancarou. Alguns outros bancos, continuam com o correspondente bancário fazendo o empréstimo, utilizando a foto da pessoa para autorizar a concessão do empréstimo e assim sucessivamente. É um caminho que é bem complicado. Recomendável juridicamente é que, se a pessoa ela abrir o aplicativo do meu INSS, puxar o histórico e tiver algum empréstimo que ela não reconheça, ela precisa agir. Só que ela também tem que ter a boa-fé. O que é a boa-fé? Eu não reconheço o empréstimo de 3 mil, mas caiu na minha conta e eu gastei. Eu vou ter que devolver. Porque eu já caiu, não tem como eu saber do que é, eu tenho que primeiro saber o que é para eu gastar. O princípio é semelhante ao princípio do Pix. Caiu um Pix na sua conta, você não sabe o que é, a lei obriga sob pena de apropriação indébita você devolver. Então caiu R$3 mil na sua conta, 3 mil, 2 mil, 1.500. Você não sabe a origem? Descubra a origem antes de gastar. Porque depois que você gastou, não que você vai ter comprometido a sua boa-fé, porque você pode devolver parcelado. Mas o olhar da justiça, ele já modifica. Par da dúvida se você anuiu ou não com o empréstimo, porque você gastou o objeto do empréstimo. Caiu 3 mil, 2 mil, 1.500, vou descobrir que é do empréstimo, não reconheço esse empréstimo. E imediatamente registrar uma ocorrência e devolver o dinheiro para a instituição bancária. Pegar o comprovante, porque a instituição bancária, mesmo com a devolução, ela vai continuar descontando de você. Ingressar na justiça pedindo ainda a cessação, pede para uma tutela de urgência, uma liminar, e a indenização, porque você não reconhece o empréstimo e você está sendo lesado por conta disso. Afetou o seu nome, sua honra, sua dignidade, um dano moral. Então você tem que seguir, porque a lei ela segue o espírito da bondade, o espírito do meio termo, não o espírito do aproveitador. Caiu 10 mil na minha conta, não conheço, eu vou gastar. Agora eu estou me cobrando os 10 mil. Não, eu gastei os 10 mil, mas eu não sabia o que era, e eu quero que cancela e ainda quero ganhar uma indenização porque eu recebi 10 mil que eu não reconhecia e eu gastei. Não vai colar. Vai ter gente que vai, com respeito a todos os profissionais. Mas o espírito da lei é o espírito da bondade, o espírito do meio termo. Não adianta pensar que caiu o empréstimo, gastou, vai poder alegar que não conhece o empréstimo e ter ainda, mas parar de descontar e ter, não, tem que seguir
a lógica. Entendeu? Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa. Para quem foi vítima de fraude, o que o senhor daria de orientação? O que a pessoa poderia fazer para tentar reverter essa situação, doutor? Existe o sistema previdenciário interno. A pessoa entra no sistema, no meu INSS, ela puxa o histórico de empréstimos, vão aparecer todos os empréstimos. Ela tica lá qual que ela fez realmente. Ela vai até o extrato bancário e puxa lá o extrato bancário para ver se caiu na conta dela aquele valor, porque às vezes algum correspondente fez sem a anuência dela e esse dinheiro não caiu na conta dela. Então ela precisa saber se de fato caiu. Se caiu de posse do extrato, ela vai ver o direcionamento que ela fez desse dinheiro. Se ela gastou, se ela não gastou, se ainda está lá e é possível devolver. Feito isso, aí já sabe que houve a fraude, já sabe do valor, aí vamos adotar as medidas. Aí vamos no INSS, vai no INSS solicitar o bloqueio para o eventual empréstimo e comunicar. Porque daí se essa fraude foi fruto de uma dessas relações fraudulentas que escancararam, o INSS vai adotar medidas próprias internas para restituição. Tem os prazos, mas é possível ir até lá. E caso não tenha sido uma dessas que escancarou, procura o auxílio de um profissional. Pode procurar a própria Justiça Federal para poder explicar a situação, ingressar com processo contra o INSS, que anuiu com o empréstimo sem a devida cautela, e contra o banco, e pode também procurar o juizado de pequenas causas no fórum para pedir a restituição desse valor contra o banco, aí não contra o INSS, aí só contra o banco, se perceber que foi só o banco. E se ainda persistir dúvidas diante disso, procure um profissional, um advogado da sua confiança, que seja especialista nessa área, que é uma área civil, apesar de ser previdenciária, o trauma ser previdenciário, a solução é uma solução civil. E aí consiga aí obter melhores condições de saber o que fazer. Entendeu? Buscar honestidade, ver se de fato dá para fazer alguma coisa para também não perder tempo. É isso. É isso, doutor. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Olha, ficaram muitas dúvidas para trás. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra parte, uma outra entrevista para tirar mais dúvidas, viu, doutor? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Por fim, a gente não falou das novas tecnologias, né? Tem uma que eu achei muito interessante, que chama Aposentador IA, que é um aplicativo, uma mensagem que você manda e as pessoas obtêm as informações previdenciárias. E numa próxima oportunidade a gente conversa sobre isso, mas se as pessoas tiverem curiosidade de conhecer, eu conheci e eu achei muito bacana. Achei a forma como foi feito interessante. Explica pra gente rapidamente aí, só pra gente entender o que é esse aposentador IA, e aí a gente volta num outro programa para trazer mais informações sobre isso. Sim. Então, algumas empresas elas estão utilizando novas tecnologias para poder auxiliar o público previdenciário. E eu me deparei com uma tecnologia de uma empresa, que é Aposente Digital, o nome da empresa, e eu achei interessante que ela integrou a inteligência artificial às mensagens de WhatsApp. E aí a pessoa manda a mensagem, eu até fiz o teste, um cliente me orientou, e eu fiz o teste e eu vi, eu falei, pô, caramba, interessante, respondeu certinho, eu achei muito bacana, deu um direcionamento do que fazer, porque às vezes a gente tem dúvida, e hoje os mecanismos de pesquisa da internet, eles estão meio complicados. Você pergunta, às vezes vem resposta que você não sabe. Então, se você for, assim como tem aquele Contabilizei para os contadores, que você manda mensagem e eles explicam tudo certinho, eu achei essa ferramenta chamada Aposentador IA interessantíssima. Então, perfeito. Fica aí a dica para você que está nos acompanhando, mais essa ferramenta, Aposentador IA, para você também tirar as suas dúvidas sobre a aposentadoria. Doutor Vinícius Tomé, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E eu gosto sempre de deixar o telefone 135 do INSS ou o aplicativo Meu INSS,
para caso você tenha alguma dúvida. Então, também pode procurar esses canais para tirar as suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui, porque o nosso tempo já está estourando. Muito obrigada pela sua companhia. Na semana que vem a gente volta.